Boa noite. Eu estou aqui hoje à noite para falar de uma história que eu gosto muito, que é a história que eu mais conto ultimamente. E eu vim falar sobre cabelo. Essa aqui era eu. O cabelo ele sempre foi uma questão na minha vida. Desde criança, durante toda a minha infância, adolescência, faculdade, eu alisava meu cabelo. Acho que a primeira vez que eu alisei meu cabelo eu tinha 10 anos de idade. E eu alisava porque eu achava que era a única possibilidade que eu tinha, porque meu cabelo era ruim, não tinha como cuidar, então eu precisava alisar. Então, durante toda a minha vida, eu pensava que essa questão era uma questão minha, que eu tinha que lidar com isso, porque eu nunca ia ser conhecida como a menina do cabelo bonito. Então, eu tinha que focar em outras qualidades. Então, eu tinha que ser a menina mais inteligente, ou então a mais engraçada, porque a menina do cabelo bonito eu nunca ia ser. E isso era uma coisa minha, porque eu sou de classe média, sempre estudei em colégio particular. Então, eu só convivi em ambientes brancos. Eu não tinha outras pessoas negras tirando o meu núcleo familiar. Então, eram coisas que eu pensava comigo mesma. E, durante a faculdade, lá para o meio da faculdade, eu comecei a conhecer outras meninas negras do cabelo natural e pensei, ué, tá bonito nelas, né? Será que não fica bonito em mim? E aí eu comecei a perceber que, na verdade, toda essa história que eu achei que era individual, que era minha, que era algo que eu tinha que resolver e que eu tinha que lidar, era uma coisa coletiva. Porque eu passei pelo processo de transição capilar, eu comecei não, eu quero descobrir como é que é meu cabelo. Eu não lembrava como era meu cabelo. Eu não sabia como era a textura, eu não sabia se ele era crespo, se ele era cacheado. Não fazia ideia. E eu passei pelo processo de transição capilar. E, nesse processo, eu conheci várias centenas de outras meninas que passavam pela mesmíssima coisa que eu. E foi um momento incrível, porque eu falei, caramba, eu não estou sozinha. E essa história ela não é minha. E por que que essa mesma história acontece com tanta gente? E aí foi aí que eu percebi que estética é política. Porque toda a minha vida eu achava que, para eu me encaixar, e para eu ser bonita, e para eu ser aceita, eu tinha que mudar algo que era meu, que nasceu comigo. E esse processo de voltar, eu tinha que me afirmar. As pessoas perguntavam, mas por que você está fazendo isso? Por que você não alisa de novo? Mas antes era tão bom. E o fato de eu ter que afirmar e de eu ter que me posicionar para usar o meu cabelo, que nasceu comigo, eu percebi que era político. Então, chegou o momento de eu fazer o meu TCC. E eu formei em publicidade, mas eu não queria falar sobre questões da publicidade. Eu não queria analisar o negro na publicidade, não. Eu queria alguma pauta racial que tivesse a ver comigo. Eu queria muito colocar fotografia, que sempre foi algo muito presente na minha vida, que eu sempre gostei muito. E eu queria falar sobre cabelo, porque foi a minha história, foi importante para mim. Eu descobri várias outras pessoas nesse processo e eu queria falar sobre cabelo. E foi aí que nasceu Raízes. Raízes parte do princípio que é muito difícil. Como é que você fala para pessoas negras que elas são bonitas, que a estética delas é bonita, sendo que, historicamente, a gente foi ensinado que, para ser aceito, a gente precisava se negar. Alisa seu cabelo, essa boca é muito grande, esse nariz não é bom, essa pele é muito escura. Como é que você fala para essas pessoas que elas são bonitas, sendo que, desde muito tempo, é dito o contrário? Então, eu queria falar isso. Então, pensei num ensaio fotográfico, seriam 12 mulheres negras, e eu queria representá-las como deusas, rainhas e guerreiras a partir da perspectiva do cabelo. Como que o cabelo auxilia nesse processo de descoberta e de afirmação da identidade? Então, eu comecei o processo. Foi um processo muito bacana. Eu não sei desenhar, mas eu entendi que eu precisava desenhar para dar uma vida antes de começar a fotografar. Então, foi legal, porque eu comecei a fazer uma pesquisa. Eu parei para pensar, quantas mulheres negras, historicamente, eu conheço? Eu consegui lembrar de Dandara, e só. E eu falei, não é possível. Não é possível que não teve rainhas africanas, não é possível que não tiveram deusas, não é possível. E eu comecei a pesquisar. Então, eu fui pesquisar nos orixás, e aí tinha muita história. E aí eu fui pesquisar as rainhas, e tinha muita história. Eu falei, caramba, por que não contaram isso para gente? E esse foi um processo muito bacana, porque eu criei uma biografia para cada uma das 12 deusas, rainhas e guerreiras. Tinha uma biografia, tinha um nome, tinha uma história.
e um amigo meu foi para minha casa e eu li essa biografia para ele e essa aqui é a rainha fulana de tal. A história dela é essa, essa e essa. Como que ela se portaria? Aí esse meu amigo, que faz teatro, ia lá, fazia uma pose para mim, eu tirava foto, passava para o computador e a gente desenhava. E foi assim o processo para poder entender como seriam essas personagens. E foi o dia do ensaio, que para mim foi muito importante, porque como toda a minha vida eu convivi com pessoas brancas, o normal era eu ser a única ou uma das únicas pessoas negras do local, sempre, sempre. E durante esses dias de fotografia, éramos todas pessoas negras, todas. E as meninas não se conheciam. Na verdade, eu escolhi as meninas. Uma eu conhecia pelo Instagram, outra eu via no corredor da faculdade, outra era amiga de amiga. E eu juntei todo mundo. E era um ambiente majoritariamente negro. Então, tanto para mim quanto para as meninas, elas falam que foi um momento importante, porque foi um momento que a gente não tinha vivido antes, de troca de experiência. E outra coisa, eu estava falando sobre cabelo. Eu estava contando a história de várias pessoas, mas eu estava contando a minha história. Então, eu achei importante... Eu era fotógrafo, mas eu achei importante ser a modelo também. Então, era a nossa história, de fato. Então, foi isso. Foi esse momento muito legal, muito importante, que eu me lembro com muito carinho. E durante todo esse processo, a ideia, na verdade, inicial, era ser um livro. Ia ser um livro, só que durante o processo ficou tudo muito legal. Eu não tinha muita grana, mas aí eu decidi fazer uma exposição, porque eu queria levar isso para o máximo de pessoas que eu conseguisse. Eu falei, eu gostaria que o máximo de pessoas visse esse trabalho, visse esse projeto, visse que nós somos bonitas, que a nossa estética é importante. E foi a primeira exposição, foi no Copiloto. Foi muito legal, porque foi ao ar livre, as fotos estavam todas penduradas em árvores, então tinha muito a ver com a estética, com tudo que eu tinha pensado. E foi uma noite muito legal, tinha DJ, tinha música, estavam todas as meninas lá, e para mim foi muito importante. Então, nesse momento eu fiquei muito feliz, porque eu falei, eu realizei o meu objetivo, consegui fazer com que a minha exposição chegasse ao máximo de pessoas. É isso, então, ok, finalizei com sucesso. Não, eu estava enganada. Na verdade, ia vir muito mais coisa por aí. A exposição saiu em quase todos os jornais de Brasília, saiu no G1, saiu no Metrópolis, e aí foi crescendo. Saiu no Hypene, saiu no Gala 10, e saiu no Afropunk, que é um dos sites internacionais mais famosos e importantes relacionados à cultura negra. E foi assim, orgânico. Um belo dia, eu estou no meu Facebook e uma notificação. A Afropunk te marcou na publicação. Eu, tipo, Afropunk o quê? E, assim, não foi planejado de jeito nenhum. E isso tomou proporções muito grandes. E um dia eu estava no Instagram e recebi uma mensagem de uma moça falando, Sofia, eu vi a sua exposição no Afropunk, achei muito legal, sou brasileira, moro em Berlim, queria trazer sua exposição para cá. Aí eu falei, caraca, legal, né? Será que é verdade? Não sei. Começamos a conversar, ela demonstrou muito interesse, eu falei, ok, vamos fazer um contrato, fizemos um contrato. E ela falou, olha, o instituto que eu trabalho é um instituto voltado para mulheres negras migrantes aqui em Berlim. E a gente não tem muito dinheiro, então a gente pode trazer sua exposição, mas a gente não consegue te trazer. Eu falei, não, tudo bem, da minha exposição ir, já estou feliz. E aí foi todo o processo e tal, tudo certo, a exposição ia. Faltando um mês que eu comecei a contar para as pessoas, que eu falei, não vou contar antes de dar certo, né? E aí, faltando um mês, eu contei para os meus amigos, e aí meus amigos falaram, e aí, você vai? Eu falei, como é que eu vou, gente? Acabei de formar, eu não tenho estágio, eu não tenho um centavo, não tenho como ir. E aí meus amigos falaram, não, vamos fazer uma vaquinha. E aí eu falei, gente, falta um mês. Não, vamos fazer uma vaquinha. E eu fiz a vaquinha, e faltando menos de um mês, eu consegui todo o dinheiro que eu precisava, e fui apresentar minha exposição na Alemanha. E isso, para mim, foi muito importante, porque foi a primeira vez que eu viajei para a Europa, a primeira vez que eu viajei sozinha. E eu cheguei nesse lugar que eram só mulheres negras, alemãs, brasileiras, americanas, de vários lugares do mundo. E eu falei com aquelas mulheres
E todas elas entenderam, todas elas concordaram, todas elas falaram, realmente, essa é a nossa história. E, para mim, isso foi muito incrível, porque, ok, eu tinha entendido que a minha história era coletiva, mas entender que a minha história era coletiva a nível mundial foi muito incrível, que eu falei, então eu não estou doida, eu não estou falando coisa da minha cabeça. Olha só, essa mulher aqui, essa alemã, ela está falando que ela passou por esse mesmo processo. Então, assim, a história ela é realmente nossa. Então, Raízes me trouxe muita coisa positiva. Uma dessas coisas foi meu canal no YouTube, nosso canal, Anastácias, que nós nos juntamos por causa de Raízes. Noni e Jacira foram as minhas modelos, a Amanda ajudou no dia da exposição. E aí a gente decidiu se juntar para fazer um canal para falar sobre as nossas questões, sobre o que a gente vive, sobre as nossas percepções, sobre como é ser uma mulher negra vivendo em um mundo que é extremamente eurocêntrico e diz que a nossa estética, que o nosso padrão não é o correto. Então, temos o canal desde o começo desse ano e, além de ser um local de levar informação para as pessoas, é um local muito importante para a gente, porque nós nunca tivemos amigas negras durante a infância. Eram só pessoas brancas. Por isso que eu achava que eu estava sozinha, que a minha história era individual. Eu não tinha outras pessoas comigo. E agora, com a Anastácias, eu tenho uma rede de pessoas. E, além de levarmos informações para as pessoas, nós somos uma rede de terapia entre a gente. E isso é muito, muito importante. Então, gente, Raízes foi um processo de autoconhecimento enorme para mim. Eu falo que eu passei pela transição capilar, e não foi transição capilar, foi transição de vida. Existia uma Sofia antes, que alisava o cabelo, e existe uma Sofia depois. A Sofia antes achava que só tinha uma possibilidade, que meu cabelo só podia ser daquele jeito. A Sofia de agora muda de cabelo todo mês. Então, assim, e eu aprendi, eu mudei o meu referencial, eu consigo ver beleza de outras formas que antes eu não via. Foi questão de empoderamento meu, empoderamento das pessoas, de mostrar que existem outras possibilidades, sabe? Que não está errado a gente ser do jeito que a gente é e assumir o nosso cabelo e usar o cabelo do jeito que a gente quiser. E, principalmente, de aceitação. Porque, hoje em dia, é isso. Eu sou outra pessoa. Eu vejo a vida, o mundo, de outra forma. E eu me aceito. E eu tenho essa força de chegar e de falar, não, é isso mesmo. Eu estou aqui, eu sou assim, está tudo certo, não tem nada errado. E é isso. Obrigada.